Informamos que todas as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas. Elas serão respondidas ao término das palestras. Para proferir a palestra Teleimersão, Presença e Imersão à Distância, chamamos o senhor Romero Tori. Romero Tori é livre docente pela USP em Tecnologias Interativas, é professor e pesquisador no Centro Universitário SENAC, onde coordena a iniciação científica e grupo de pesquisa em tecnologia aplicada. É também professor associado da Escola Politécnica da USP, coordenou e tem desenvolvido diversas pesquisas em tecnologias interativas, com foco na aplicação em educação, saúde ou entretenimento. É bolsista de produtividade CNPq, autor, entre outros trabalhos, do livro Educação Sem Distância, pela editora SENAC, e publica também o blog Educação Sem Distância. Boa noite. Hoje eu vou abordar essa minha apresentação em 3 etapas. Vocês vão identificar pela cor de fundo do slide, tá? O amarelado é um olhar para o que já foi, o presente, os conceitos atuais sobre presença, sobre virtualidade, etc. E um olhar para o futuro a partir do que já é viável hoje. Eu, como pesquisador da área de tecnologia, tenho que estar sempre um pouco à frente, olhando para onde a tecnologia está indo. Então, vou mostrar um pouco para vocês o que já dá para se pensar num futuro breve em termos de teleimersão. Bom, como o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, costuma dizer, quem quer inovar tem que ter mais perguntas do que certezas. Então, hoje, eu vou colocar muitas perguntas aqui para vocês, já que o objetivo é a gente pensar em inovação na educação. Então, começando com uma breve discussão sobre mídia, tenho muitos colegas aqui da área de comunicação, da educomunicação, né? E qualquer coisa vocês me corrijam aí se eu falar alguma besteira sobre esse assunto. Mas começo com essa pergunta. O meio é a mensagem? Certamente todos vocês já ouviram essa frase, o meio é a mensagem. Quem foi que falou isso mesmo? McLuhan, né? Marshall McLuhan. O que ele dizia, né? Que o meio é mais relevante do que o conteúdo que ele transporta, né? O meio, o jornal, por exemplo, é um meio de levar notícias, mas ele independe das notícias em si, dos fatos que ocorrem, mas o fato dele permitir você ter contato com as notícias é a relevância dessa mídia. Bom, mas se a mídia é mais importante do que a mensagem, se a gente pudesse trazê-lo aqui para a nossa mesa hoje, para ele discutir conosco, para ele nos ensinar muito do que ele pesquisou e estudou, que pergunta vocês fariam para ele? Alguém já pensou em alguma pergunta? Afinal, que vem à mente de vocês quando vocês pensam nisso? Puxa, o meio é mais relevante do que a mensagem que ele carrega, né? Bom, como não dá para a gente trazê-lo aqui, vamos fazer uma teleimersão no tempo. Vamos 40 anos atrás, numa conferência transmitida pela televisão, que é uma mídia que, segundo McLuhan, era uma mídia quente, enquanto o rádio era uma mídia fria. Eu imagino o que ele diria da realidade virtual hoje, né? Lá atrás? Foi. Ixi, aqui. Onde? Ah, lá. Ok. Então, se tudo desse certo, ele ia tocar um vídeo aqui, né, Fabiano? Fabiano está cuidando aí. Então, aqui. Então, vamos ver a pergunta que alguém da plateia fez a ele. Television is cool and radio is hot. That's the message, and the medium is Marshall McLuhan. Good evening.
And welcome to Monday Conference, which has often been said to be not so hot. When future historians look back on the 20th century, it's almost certain that one of the statements from this era, which they will treasure for posterity, is the medium is the message. Like most of Marshall McLuhan's statements, it's pithy, apparently simple, and provocative to the point of being outrageous. Please. Yes. If the medium is the message, and it doesn't matter what we say on TV, why are we all here tonight? And why am I asking this question? I didn't say it didn't matter what you asked on TV. I said that the effect of TV, the message of TV, is quite independent of the program. That is, there is a huge technology involved in TV which surrounds you physically. And the effect of that huge service environment on you personally is vast. The effect of the program is incidental. Então, o conteúdo é apenas uma casualidade. O importante é a mídia. Se nós formos ver nas redes sociais, o que realmente se discute nas mídias sociais não é tão forte quanto a rede social em si. Hoje nós vamos ter uma festa aqui, espero que todos estejam ativos aí às 10h30 para essa festa. O que nós vamos conversar na festa é o que menos importa, o mais importante é que é uma festa. A realidade virtual, o que ela propicia, realidade aumentada e por aí vai. Então, cada mídia ela tem características que, de alguma forma, afetam o nosso comportamento, de alguma forma, interferem na nossa cultura. Opa. Então, eu pergunto, a tecnologia, ela molda a cultura? Eu já ouvi, a gente vê a todo instante discussões sobre isso, com o advento de tal tecnologia que modificou o comportamento, a partir dessas novas tecnologias, a sociedade está mudando, as pessoas estão se comportando de forma diferente. Então, seria a resposta a essa pergunta seria sim? Eu tenho uma outra forma de ver isso. Eu não, outros autores também já dizem isso, né? A tecnologia, ela é fruto da cultura, de alguma forma. Eu dou exemplos aqui. Bom, essas duas imagens que estão aqui em cima, vocês devem ter visto, todos vocês, e certamente em outras palestras nesse evento já devem ter sido mostradas. Eu trago elas de novo aqui. Vejam, quando o jornal era a principal forma de as pessoas se atualizarem, ele fez o sucesso que fez até hoje ainda, mas claro que já perdendo um pouco para as novas mídias, né? Mas aquele tique diz que, ok, essa mídia foi bem aceita e fez o que fez em termos de comunicação, né? Hoje em dia, a mídia que está sendo bastante aceita é a mídia dos dispositivos móveis, né? As pessoas ficam atentas a essa mídia como ficavam ao jornal. Então, essas mídias, ao atenderem, ao libertarem, ao quebrarem limites que existia a alguns anseios que a sociedade, que os cidadãos, que as pessoas têm, ao surgirem, elas realmente são bem-sucedidas. Mas eu cito outros dois exemplos aqui de mídias, né? Aquela xícara com internet foi lançada e acho que não fez tanto sucesso. Não é porque uma mídia surge ou uma nova tecnologia surja que ela vai moldar a sociedade para a sociedade se adaptar àquilo. Existe uma seleção natural. A gente precisa olhar as novas tecnologias que vão surgindo, algumas realmente são aceitas e são incorporadas porque atendem àquilo que realmente o ser humano deseja, outras não. Aquela bem interessante, apesar de o autor dessa pesquisa ser um amigo meu, Masahiko Inami, do Japão, mas na época da Universidade de Tóquio, mas não pegou, pelo menos até o momento, né, um controle remoto de gente. Você conseguia, por meio de ondas que trabalhavam no nosso sistema de equilíbrio,
permitiam que a pessoa controlasse para onde a pessoa vai andar. Acho que a sociedade não mudou por causa dessa tecnologia, né? Qual o segredo do sucesso, então, de uma nova mídia? Quando ela surge, eu pus alguns exemplos aqui, certamente não exaustivo, mas todas essas mídias são mídias que realmente estão modificando o nosso comportamento, estão revolucionando aquilo que nós fazíamos quando nós éramos limitados. Então, não é que nós não fazíamos porque nós não queríamos, existiam limitações. O Waze me libertou do trânsito, né? Eu não sei mais viver sem o Waze. Então, ele surgiu porque realmente é uma necessidade. As redes sociais, vídeo por demanda, né? O streaming de vídeo e outros serviços, à la Uber, não são apenas táxis, serviços de transporte, mas essa ideia do Uber, né? De uma forma mais direta de contratação de serviços está revolucionando. E o sucesso, o segredo do sucesso é, primeiro, aquela mídia ter um significado, aquela mídia libertar de limitações que a gente tinha nas mídias anteriores. É por isso que quando uma mídia surge, de alguma forma ela interfere na mídia anterior, nas mídias anteriores. Não significa que uma mídia nova vai eliminar as mídias antigas, mas ela transforma as mídias existentes. Aí vamos então para a mídia na educação. Aí eu já não vou fazer pergunta, eu já vou fazer uma afirmação. Não sei se vocês concordam, eu creio que sim. O meio na educação não é a mensagem. Na educação, o conteúdo e a mediação são e devem ser mais importantes do que a mídia. Na educação, a mídia deve servir a objetivos pedagógicos e educacionais, de maneira a que a gente consiga atingi-los usando a melhor mídia disponível. Tá? Bom, qual é a melhor mídia para se ensinar algo, para se propiciar a aprendizagem de novos conteúdos? Bom, existe um estudo já antigo, da década de 90, um livro do Thomas Russell, né, chamado Não Há Diferença Significativa. Conhecem? Então, o que diz esse estudo? Que as várias pesquisas publicadas que esse autor procurou mostram que, quando você usa adequadamente duas mídias diferentes para uma mesma abordagem metodológica e pedagógica, as pessoas aprendem do mesmo jeito. Tá? Ela pode aprender muito bem com lousa e giz, pode aprender muito bem com sistema de realidade aumentada, com televisão, etc., desde que a mídia seja usada adequadamente. Então, pesquisas do tipo, essa mídia é melhor que a outra, a gente tem que sempre fazer com cuidado esse tipo de afirmação. Então, vamos pegar uma mídia, digamos, antiga, né? O quadro negro, ele teve uma utilidade muito grande no momento que havia limitações. Era a melhor mídia para eliminar a limitação de transmissão de conteúdos, de anotação, de registro, do aluno. Era a única forma do aluno poder revisitar esse conteúdo que foi discutido em sala, né? E existem até estudos que mostram que o ato de copiar, ele, de alguma forma, ajuda a pessoa a aprender, né? Até hoje, muita gente gosta de anotar, mesmo sabendo que ela poderia fotografar. Mas aí o que acontece? Não é porque antigamente funcionava o uso dessa mídia que a gente tem que continuar a usá-la da mesma forma que a gente usava. Eu aprendi com lousa e giz, então meus alunos também têm que aprender com lousa e giz. A gente tem que sempre estar atento à cultura vigente. A cultura modifica. Lembra aquilo que eu falei, que uma nova mídia altera a anterior. A cultura ressignifica a mídia. Hoje, a cultura não é de copiar. Se há 100 anos atrás seria normal a gente, para uma reunião de negócios, viajar 20, 30 dias de navio para um outro país, que era a única forma de poder viabilizar aquela reunião, hoje não seria aceitável. No mínimo, você iria de avião, ou talvez até por videoconferência, né?
Então, não adianta você, uma vez que você libertou, fica difícil colocar de novo, enquadrar de novo naquela limitação pré-existente. Mas ainda dá para se usar quadrigiz muito bem para coisas que funcionam bem presencialmente, para discussões, etc., mas não para copiar conteúdo. Uma outra questão que eu afirmo aqui é que eu não acho interessante a gente vincular a mídia à educação. Então, e-learning, você está colocando uma limitação. Então, essa aprendizagem é por meio eletrônico. Web learning, usando a web. Mobile learning, então limitada ao mobile. Na verdade, a educação tem que ser mais ampla e lançar mão das mídias mais adequadas para determinadas atividades, de acordo com o público-alvo, de acordo com questões logísticas, de acordo com os objetivos e a metodologia que está sendo aplicada. Então, a mídia, ela pode, não necessariamente, ela vai melhorar, como já num slide que eu passei, mas ela pode sim atrapalhar se usada de forma inadequada. Então, lanço mais algumas perguntas. Educação presencial, aqui no Brasil a gente usa muito esse termo, no inglês seria face-to-face, né? Aqui a gente usa o presencial para a educação, digamos assim, limitada geograficamente. Eu sempre critiquei o termo educação à distância como sendo um termo que carrega um preconceito, né? E esse preconceito a gente vê até na nossa legislação, que não permite que se faça a prova à distância, quer dizer, na legislação se coloca que a educação à distância é exatamente equivalente à chamada presencial, porém é quase a mesma coisa, mas a prova não vale. Mas na hora de se fazer o credenciamento, as exigências são muito maiores do que para a educação presencial. Isso, para mim, é preconceito, né? Então, não que eu defenda reduzir essas exigências, mas sim ter as mesmas exigências para o presencial. Imaginem no presencial se o credenciamento fosse como é feito à distância, né? Bom, mas qual o problema da educação presencial? Porque com a tecnologia, nós já estamos libertando a questão da limitação física. Então, inclusive, uma brincadeira que eu faço é que a educação à distância poderia ser chamada de educação sem limites e a educação presencial como educação limitada geograficamente. Porque a hora que você limita, a educação tem que ser numa sala, as pessoas sentadas no mesmo lugar, etc. Você está, no fundo, limitando. E muitas vezes não se vê por esse aspecto. É uma outra forma de olhar a educação presencial, né? Bom, então, por outro lado, com as novas tecnologias, você pode estar presente à distância. Isso aqui é uma foto que eu tirei numa das minhas reuniões com os meus orientandos, né, da USP. Invariavelmente, em cada reunião, a gente tem um ou outros notebooks sentados nas carteiras, participando da reunião. Muitas vezes sou eu mesmo que estou no notebook interagindo com eles. A interação é normal, a gente discute, participa, como se a pessoa estivesse lá. Então, a presença não depende mais da limitação geográfica. Então, chamar de educação presencial talvez não seja um termo adequado. Educação à distância, já fiz minha crítica aqui, e ela já é bastante conhecida desde quando eu publiquei o livro Educação Sem Distância. Ok, então, educação sem distância, mas isso é o que deve se almejar realmente em qualquer educação, mas não apenas sem distância. O meu novo livro vai se chamar Educação Sem Limites. É um pouco mais do que apenas sem distância. Bom, passamos então essa discussão sobre mídia e educação. Vou passar rapidamente. Tudo que eu apresento aqui está disponível no meu blog, romerotori.org. Tá? Existe um outro material que aparece aqui, que eu coloquei ontem e que não está ainda no blog, mas até sábado eu colocarei. Então, não precisem se preocupar em fotografar, mas podem fotografar ou copiar, se assim vocês preferirem. Bom, então eu vou passar rapidamente alguns conceitos que estão discutidos com mais profundidade lá no blog. Nós não temos tempo para ir muito fundo, mas alguns conceitos sobre virtual, real, presença e imersão. Bom, o que é virtual?
existe uma certa confusão sobre o que é virtual. Por quê? Na física, na ciência, se usa o termo virtual, por exemplo, para a imagem projetada no espelho, que é uma imagem que não existe, quer dizer, ela não é formada da forma como as outras imagens são formadas, ela é uma ilusão de ótica, então aquilo é chamado de virtual. Isso causa uma certa confusão, contrapondo o virtual ao real, como o que é virtual é o que não é real. Até algum tempo atrás ainda dava para trabalhar com esses conceitos, hoje já não dá. Hoje a gente já está misturando virtual com real. Não dá mais para dizer que numa realidade aumentada, aquele Pokémon que foi colocado no jogo, ele não seja real para o jogo. Quer dizer, ele está participando, é uma outra realidade, não é a realidade que a gente conhece formada por átomos físicos, mas é real. O virtual também é real. Se não fosse, não daria para misturar. Tá? Não dá para contrapor mais virtual com real. Então, eu vou fazer uma rápida explanação semântica aqui do termo para entender o que realmente a gente quer dizer quando a gente fala em virtual ou em real na área da tecnologia. Virtual vem de potencial. Virtual é aquilo que pode vir a ser. Então, fazendo uma analogia, você pega uma semente de café. Essa semente de café ela pode se tornar uma xícara de café, um café líquido, ou pode se tornar uma planta de café. Então, existe potencial, e isso a gente pode chamar de virtual. Então, eu posso pegar uma semente que é real e dizer, essa semente é um café virtual. Isso faz sentido. Quando ela se torna café, não faria mais sentido falar esse café é virtual. Ele pode ser potencialmente alguma outra coisa, mas ele já não é mais semente. Só que, na área de tecnologia, a gente faz uma metonímia e a gente chama de virtual o produto da semente que o gera. Então, eu tenho lá um arquivo de imagem na pendrive. Esse arquivo é potencialmente um mundo virtual, um jogo, um personagem, no caso aqui, uma foto, por exemplo. Tá? Não confundir a foto com a pessoa. Tá? A foto de uma pessoa, obviamente, não é a pessoa. Mas aquela foto da pessoa é um produto real, da realidade. Aquela imagem é uma imagem real. Então, se eu produzo essa imagem num papel, ou se eu a projeto numa tela, não muda a realidade dessa imagem. Ela continua sendo uma imagem real. Tá? Então, esse arquivo de imagem pode virar papel ou pode virar uma projeção na tela de um computador. Qual que é a diferença? Por que uma a gente chama de virtual e a outra não? A gente não chama o papel de uma imagem virtual, mas se estiver na tela do computador ou do celular, a gente diz que é virtual. É porque ela não existe? Não é bem por isso, porque aquela imagem na tela do celular é real enquanto ela existe. A hora que eu desligo o celular, ela deixa de existir. E é justamente essa a chave para a gente diferenciar. Quer dizer, a adaptação que eu faço ao termo, para a gente não precisar mudar o vocabulário que já é plenamente aceito, mas para evitar confusão, é que o que a gente chama de virtual é algo que, na verdade, se refere a uma realidade que pode ser criada de uma forma automática, de uma forma rápida, instantânea, e ser desligada ou retornar ao estado de virtual de uma maneira prática e sem resíduos. Não dá para eu pegar o cafezinho e fazê-lo voltar semente. Então, por isso que não dá para chamar esse café de virtual. Agora, aquela imagem que eu chamo de virtual, eu estou numa metonímia dizendo, ela veio de um virtual e a ele pode retornar de uma forma prática. Tá? A gente precisa entender isso porque a gente vai começar a ter muito uso de impressoras 3D que geram objetos que a gente não vai chamar de virtuais, porque esses objetos não conseguem voltar ao estágio de semente facilmente. Né? Bom, mas no meu blog eu discuto mais a fundo isso. E o que nós chamamos de real seria uma realidade que não tem essa propriedade de se virtualizar novamente. Tá? Então, entendendo a realidade virtual e a realidade aumentada. E depois eu vou falar da virtualidade aumentada. A realidade virtual, olhando embaixo, tá? A partir da realidade virtual, quando você está dentro de um ambiente que é criado por essa tecnologia de virtualização. Ou seja, volta a semente no arquivo, no servidor, volta a ser uma realidade, uma outra realidade, volta a se misturar com a sua realidade. Então, se você parte do virtual e vai acrescentando elementos
não virtualizáveis, elementos físicos, você tem a virtualidade aumentada, que é uma nova área de pesquisa hoje, quer dizer, já existe há algum tempo, mas hoje ela está mostrando a que veio, e eu vou mostrar um vídeo aí com exemplos de uso da virtualidade aumentada. Já a realidade aumentada, já plenamente conhecida, quem não conhecia agora conhece por causa do Pokémon GO, é o caso de você ter um ambiente da nossa realidade não virtualizável e sobre esse ambiente você incluir elementos virtuais que a eles se integram de forma precisa em termos de espaço geográfico, ou seja, há necessidade de uma integração, de um registro, de uma sincronia no espaço. E a realidade aumentada não precisa ser apenas formada por imagens, ela pode ser formada por áudio também ou por outras sensações, com áudio espacial, onde você, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, pode participar de um ambiente de realidade aumentada por meio de sons espalhados pelo espaço real, que aumentam essa realidade. Bom, outro conceito importante, o que é presença? Presença é quando você consegue eliminar a percepção da mediação. Quanto mais você elimina a percepção da mediação, mais presente você se sente. Então, é a justificativa para aquele presencial à distância. Se eu conseguir esquecer da mediação, eu estou presente. E imersão? Imersão é quando você se sente numa outra realidade, no tempo ou no espaço. Então, tudo isso subsidia a próxima discussão. Passamos pelos dois itens, agora, finalmente, um olhar um pouco para o que está vindo em termos de teleimersão, de tecnologias, né, tendências. Então, esse vídeo já é um pouco antigo. Agora, Fabiano, conto com você para fazer isso daí rodar. All right, here we go. Então, isso aqui é um professor, esse vídeo é usando aquele Google Glass, que já até saiu de linha, mas o conceito é importante. É um professor usando o Google Glass e tele-imergindo os seus alunos, a sua classe, num acelerador de partículas do CERN, né? O famoso acelerador que descobriu a partícula de Deus. Então, imagina a sensação dos alunos interagindo em tempo real com o professor que está conversando com os pesquisadores lá desse acelerador, está mostrando para onde o professor olha, os alunos veem o que ele está vendo. Então, esse é um exemplo de tele-imersão, né? E a tecnologia do Google Glass já é ultrapassada, digamos assim, porque agora estão surgindo, eu vou mostrar aqui, óculos de realidade aumentada, que diferentemente do Google Glass, que apenas apresentava uma tela na frente do seu olho sobreposta ao mundo, uma tela de projeção, e não elementos registrados fazendo parte do mundo real. Isso não é tecnicamente realidade aumentada, mas é tele-imersão, né? Então aqui é um exemplo de como isso pode funcionar. Aqui já é um exemplo mais recente, usando o HTC Vive, mas poderia ser qualquer outro capacete de realidade virtual. O HTC Vive ele é parecido com aquele óculos, né? E que tem uma precisão muito grande com relação a onde a pessoa está no espaço. Então aqui é um exemplo claro de realidade aumentada, porque vejam que a pessoa está no mundo físico, mas essas esculturas espaciais que ele está criando, elas ficam registradas nesse espaço e ele pode se mexer no espaço que ele vê por outros ângulos, aquilo que passou a fazer parte da sua realidade. E é possível, no ambiente de teleimersão, você ter pessoas em locais distantes, diferentes, participando desse mesmo mundo virtual e fazendo as suas criações, né? Então, inclusive com elementos que no mundo físico não seriam viáveis, como partículas, estrelas e fogos de artifícios, etc. Isso daqui é uma divulgação, um vídeo conceito, né, mas que tecnicamente já é possível, de um equipamento, de um óculos também, chamado Magic Leap, que foi adquirido pela Google e que promete ser uma revolução, porque ele, diferentemente daqueles capacetes de realidade virtual que são pesados e tiram a pessoa da visão do mundo real, ele vai ser muito parecido com um óculos de sol, tá? Um pouquinho maior que um óculos de sol,
Porque foi desenvolvida uma tecnologia bastante secreta ainda, mas que já vazaram algumas informações, em que a parte do processamento gráfico, que é o mais pesado, vai ficar no bolso da pessoa, e por meio de fibra ótica, o vídeo já processado é levado para os óculos. Então não precisa ter o celular aqui na sua frente para conseguir misturar elementos virtuais ao mundo real. Como o óculos é semi-transparente, ele só precisa renderizar, e renderizar é o nome técnico que se usa em computação gráfica, que é a realização de imagens computacionais. Então, essas imagens, apenas trechos de imagens precisam ser criados nos locais onde, vejam, aqui apenas a baleia e a água que precisa ser renderizada. Então, isso exige menos capacidade de processamento. Num óculos de realidade virtual, você precisa renderizar a cena inteira, o que demanda muito mais necessidade de processamento. Tá? E aí um exemplo agora vou passar um exemplo de virtualidade aumentada. As pessoas aqui, elas estão num mundo virtual, elas estão no mundo real, mas sentindo o mundo real. Então, esse movimento da montanha, elas estão vendo Super-Homem, estão viajando por uma outra montanha-russa, porém sentindo a física, né, o movimento de inércia, etc., de uma realidade que aumenta aquela virtualidade. Então, aqui é um exemplo de virtualidade real. O vídeo inteiro vocês podem ver no meu blog. E aqui é quando você consegue aproximar o conteúdo, né, já que a educação sem distância ou sem limites, tem que ser sem limites nas três relações, aluno-aluno, aluno-professor e aluno-conteúdo. Então, com esses óculos de realidade aumentada, aqui já é o óculos da Microsoft que já está no mercado, chamado HoloLens, né? O Magic Leap ainda não está no mercado, mas o HoloLens já está, e isso já são exemplos de aplicações que já existem hoje, que é a mesma tecnologia de misturar o real com o virtual por meio de óculos semi-transparentes. Não é mais como no Pokémon, que você olha a tela do celular para ver a realidade aumentada. Não, é com óculos normal. E a gente pode prever que, no futuro, vai ser normal as pessoas andarem com óculos discreto, que vai ter essa capacidade de aumentar a realidade. E aí, com a quebra desses limites, isso vai se incorporar à cultura e não vai se aceitar mais não ter essa disponibilidade de aumento da realidade. A Microsoft já lançou o Minecraft, que é um jogo que é uma febre com as crianças, e numa outra oportunidade eu posso discutir melhor o porquê e como se utilizar pedagogicamente essa ferramenta, e já fez uma aplicação usando o HoloLens. Então, agora, uma grande vantagem é que as crianças vão poder fazer a bagunça que quiserem com seus Legos infinitos, e quando desligar já está tudo arrumadinho. Aqui é um outro exemplo de compartilhamento de conteúdo, o mesmo conteúdo sendo compartilhado por várias pessoas, cada uma olhando do seu ângulo o mesmo conteúdo. O que as possibilidades disso para a aprendizagem colaborativa são infinitas. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu estou orientando, que é inclusive o tema da minha bolsa de produtividade, que é o chamado Vida Odonto. Um sistema de treinamento baseado em realidade virtual, usando realidade aumentada, virtualidade aumentada. E eu tenho um pequeno vídeo que a Ellen, me orientando de doutorado, vai demonstrar. Ela está dentro daquele consultório, o que está mostrando na tela é exatamente o que ela está vendo, né? Diferentemente da versão anterior do Vida, em que a gente tinha que olhar para a tela, exemplo do Pokémon GO, para ver o que está acontecendo, ela não olha mais para a tela. Ela está vendo o paciente exatamente embaixo da mão dela, como está mostrando o avatar dela, o avatar da mão dela naquele vídeo. Uma outra característica que a gente está desenvolvendo para esse sistema é a teleimersão do professor, que vai aparecer aí um avatar de azul no fundo, é o professor observando e interagindo e, inclusive, podendo trocar de papéis com o aluno para mostrar como é que faz, cada um podendo ter a visão do outro. Tá? Outra característica é ela sentir a seringa fisicamente mesmo. O ato de segurar, chama carpule, o nome desse dispositivo que dá anestesia, né, que injeta anestesia, ela pode sentir fisicamente esse objeto. Aqui é um outro experimento de troca de corpos, né? A gente, usando a tecnologia do Be Another Lab, nós fizemos várias experiências no Senac, na USP, com a Unifesp também, em que a pessoa pode se sentir no corpo do outro, né? Então,
aqui eu pulei esse vídeo, mas vocês podem ver lá no meu site, é um vídeo que mostra esse conceito de você poder trocar de corpo. Qual que é a vantagem pedagógica disso? Você poder vivenciar a realidade do outro. Já foi comprovado que há um aumento de empatia entre as pessoas que participam desse experimento. No caso do videodonto, essa troca vai servir também para que um veja o procedimento pela perspectiva do corpo do outro. Tá? Por fim, aqui o holoportation, que é, digamos, já viável hoje, uma pesquisa da Microsoft Research usando o HoloLens, que é como a gente vai poder nos reunir e nos encontrar com praticamente você esquecendo que existe uma mediação e com isso você tendo mais presença. Então, esse é um exemplo de teleimersão. Você coloca o HoloLens e vai encontrar com as pessoas com imagens holográficas dessas pessoas, porque isso é em 3D mesmo e perfeitamente registrado. Tá? Eles sentam no banco, eles conseguem se tocar sem sentir ainda, né? Mas isso é possível. E tudo isso pode ser gravado em 3D e sentido depois percebido. Inclusive, é possível depois de gravado ele reduzir a escala, como ele vai mostrar aí, para você ver como um filme, como um teatrinho dentro do seu espaço. Bom, depois vocês podem ver esse filme. E, por fim, Bring Your Own Device é o conceito que cada vez é mais presente e é uma tendência. Hoje, no celular, provavelmente no seu celular, no seu smartphone e dos seus alunos, você já tem um laboratório de realidade virtual, já tem a possibilidade de imersão com alguns pequenos dispositivos, mas não precisa ser o cardboard. Eu já uso no meu bolso esse dispositivo aqui, dobrável, né? 2 lentes. Aí você pega essas 2 lentes, acopla no seu celular, e aí você tem, então, uma visão imersiva 360 graus. Tá? Eu tentei usar um Chromecast para transmitir o celular para a tela para mostrar esse efeito. Infelizmente, houve um problema com a rede, não foi possível. Depois, se alguém quiser, eu mostro pessoalmente no intervalo aqui como é que usa isso. Tá? Aqui é uma demonstração de um outro equipamento chamado Gear VR, da Samsung, que é bem mais caro, porque ele se acopla de uma forma muito melhor, ergonomicamente falando e tecnologicamente falando, com o celular, e faz com que a pessoa realmente se sinta envolvido, não só por realidade virtual, mas por uma nova tecnologia também, chamada Vídeo 360, que está disponível no YouTube. Então, se você entrar, baixar o aplicativo Google Cardboard, no seu celular. Se ele for compatível com isso, você já consegue assistir vídeos 360 do YouTube só movendo o seu celular e vendo outros pontos de vista enquanto o vídeo está andando. Tá? Agora, se você colocar uma lente dessa ou um cardboard, você vai realmente imergir naquela realidade, como está acontecendo aqui nesse exemplo. Tá? Rede social, também dá para você baixar uma chamada VTime, que é uma rede social do futuro. Não é à toa que o Facebook comprou o Oculus Rift. Então, numa rede social já existente, você pode se registrar, você encontra com as pessoas dentro de um ambiente tridimensional e imersivo e interage com os seus amigos avatares. Por fim, esse é o último vídeo. Com a teleimersão, você vai poder levar os seus alunos para realidades diferentes da que ele vive, de uma maneira muito mais prática. Por exemplo, esse projeto do Google filmou as favelas do Rio de Janeiro com tecnologia 360, e se você procurar Beyond the Map, ou Além do Mapa, no YouTube, você vai encontrar vídeos 360 e você vai visitar a favela como se lá você estivesse. É o futuro do Google Street View, muito mais imersivo do que ele é hoje. Tá? E dá para se imaginar o potencial de se usar essa tecnologia dentro da sala de aula, ou fora dela, uma vez que a sala de aula tem que quebrar essas paredes e virar uma sala de aula sem limites. Ok, obrigado.